Abra sua Bíblia em 1 de Crônicas 29, eu tenho uma pergunta. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 29. Tenho uma pergunta para fazer para todos. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 29. É uma pergunta. Verso de número 5. Quem está disposto hoje para que liberalmente traga ofertas ao Senhor? Existem duas palavras aqui: disposto e liberalmente. Disposto e liberalmente. Duas palavras-chave. Mas é uma pergunta. Quem é que está disposto hoje para que liberalmente possa trazer ofertas ao Senhor? Eu não vou ter tempo de ler com você o 1 Crônicas 29 inteiro. Mas quando isso aqui aconteceu, Davi estava no tempo da lei. Jesus ainda não havia vindo, não havia se manifestado, então por isso eles estavam debaixo da lei. Mas quando eles foram para construir o templo, não foram utilizados dízimos e nenhum tipo de outra contribuição, senão ofertas liberais. Mas a oferta liberal, ela nunca pode existir se não houver a disposição. Então tem três coisas aqui. Tem três coisas aqui. Gostaria que você lesse comigo no versículo de número 2. Davi diz: eu, com todas as minhas forças, preparei para a casa do meu Deus. Verso de número 3. E ainda porque eu amo a casa do meu Deus. Então nós vemos aqui força, toda força, toda a essência, todo o amor e toda a disposição. E no versículo 9, diz com toda a alegria. Se você presta atenção, são as mesmas, é a mesma essência que o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8 e no capítulo 9. Quando eu vejo essas crianças aqui, e algumas gritando ali, e outras correndo lá. Irmãos, vai chegar um dia que nós vamos ter que fazer estacionamento de carrinho de bebê. Você pensa, irmão, está chegando mais aí. Né? Então, antes de... já ministrei a palavra do entendimento. Graças a Deus, nessa casa aqui, as pessoas têm sido ensinadas a respeito disso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Davi aqui estava no seu propósito de construir o templo naquela época. Nós somos o templo do Senhor. Mas o lugar que nós escolhemos para nos congregar, nos guardar da chuva e das intempéries do tempo, também são importantes e são determinantes para aquilo, para demonstrar o que nós temos no coração. Quantos entendem isso aí? Então, você tem notado algumas mudanças no aspecto físico. E muitas outras ainda vão ocorrer. Para quê? No que diz respeito ao prédio e às instalações da igreja, nós possamos melhorar. Quantos estão entendendo isso aí, irmãos?
Então, aquela sala ali, ó, sala infantil 1. Se você nunca foi ali, vai ali para você ver. Aquela sala se tornará o berçário. A área que você conhece como a área das cantinas ali, da cozinha, se transformará na sala dos pequeninos. Aí vai ter outra sala lá em cima que nós não mexemos. Lá atrás, para quem não viu, nós estamos preparando para construir uma praça. A praça é a praça, irmão. Para a gente poder dizer, a praça é nossa, né? Não. Foi ruim. É uma praça mesmo, grama, banco, área de leitura, um batistério, né? Vai que alguém está no culto, aceita Jesus e faz aquela pergunta, né? O que me impede de ser batizado? Nada. E vai embora com frio depois, com a roupa molhada também. Um batistério, um lugar de batizar pessoas, um local de leitura, um playground para as crianças, que tem muitas, diversas idades. E lá no fundo, uma área gourmet que chama, né? Aleluia, churrasqueira e um monte de coisa. E também um quiosque. Aí você pensa, cara, o que tem atrás um campo de futebol? Quase. É muito grande o espaço que existe lá. Então, se você ainda não viu, vá lá ver. Tá, então eu quero conclamar, como conclamou Davi naquele dia, que nós venhamos abrir o nosso coração em generosidade, para que em curto espaço de tempo, nós possamos fazer isso para os nossos filhos, para as nossas crianças e para nós também. Vai ser uma excelente área de convivência lá no fundo, tá certo? Que não precisa necessariamente ser usada só no dia que tem culto. Nós temos planejamentos aqui para a igreja ficar aberta direto para um monte de coisas. Amém? É importante isso. A igreja tem ficado aberta aí de dia e muitas pessoas passam, vêm aí receber oração, ouvir a palavra, o evangelista está aí. Até gente que anda de disco voador já veio falar aí, irmão. Se você não crê no que eu estou falando, depois você conversa aqui com o Vandão. Tem crente dizendo que foi arrebatado para Marte. E depois você... Está acontecendo muita coisa boa. Amém? Então, irmãos, o que não pode acontecer é nós termos um espaço como esse e pagarmos por ele e não estarmos usufruindo nem 50% do que ele pode nos dar. Quantos podem entender isso? E como foi nos dias de Davi, para a construção de tudo aquilo, a pergunta é: quem está disposto hoje para trazer liberalmente ofertas ao Senhor? Né? Essa frente aqui também, ó, ela vai mudar toda, a loja vai ficar para fora, vai entrar uma parede, uma porta de vidro, vai um monte de mudanças, para que nós consigamos melhorar a cada dia o ambiente aqui, amém, irmãos? É piso, um monte de coisa, então tem muita coisa para acontecer, né? A cada domingo, a cada semana você vai ver uma mudança que é para o nosso próprio benefício, amém? Eu acredito que quando o ambiente começa a mudar, é que o nosso interior também está mudando, né? Nosso entendimento está mudando. Você vai na casa da pessoa, está todo sujo, começa a ensinar para ele que sujeira é ruim, a casa começa a ficar limpa, né? E isso é muito importante. Então, para que todos nós venhamos a entrar nesses projetos, amém? E para finalizar esse momento, para que você possa vir e trazer seus dízimos, ofertas e contribuições, eu quero falar uma última coisa. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, quando Deus pediu Isaque a Abraão. Abraão, homem velho, a história você conhece, não tinha filhos, tal. E Deus um dia vem e fala: Abraão, me dá o seu filho em sacrifício. Eu só quero lembrar uma coisa, irmãos. Abraão, já naquela época, era homem riquíssimo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Abraão, já naquela época, era homem riquíssimo. Pergunta: por que é que Deus não pediu outro tipo de ofertas para ele? Pense um pouco. Por que ele não falou, Abraão, me dá
100 bois, 70 ovelhas, que era o sacrifício daquela época. Me dá tantas flores de farinha. Olha, me dá ouro, me dá prata, Abraão, me dá todas essas coisas que você tem, porque você já é homem riquíssimo. Por que é que Abraão diz, por que é que Deus diz a Abraão, Abraão, me dá o seu filho? Por quê? Porque era aquilo que Abraão mais amava. Aquilo que você mais ama é o que mais tem valor. E ofertas e dar algo a Deus, oferecer algo a Deus, é trabalhar em cima de valores. Por isto, a viúva pobre ofertou mais do que todos os outros. Porque para ela, era tudo que ela tinha. Por isso tinha muito mais valor do que o que os outros ofertavam, do que sobrava. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é o que você quer dar ou oferecer nesses dias. É aquilo que Deus tem dito que quer receber. Você quer ver isso de outra maneira? Mateus capítulo 5. Quando você for fazer uma oferta e tiver algo no seu coração contra o seu irmão, deixa a oferta, volta lá, reconcilia com o seu irmão, depois você faz a oferta. Por que Jesus disse isso? Porque tem mais valor para Deus que você esteja em paz com o seu irmão do que o valor que você traz em depósito no altar. Quantos estão entendendo, irmãos? Deus, para que nós ofereçamos algo a Deus, sempre tem valor envolvido. Por isso o rei Davi, já nessa época, dizia, ensinava: eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Quando ele precisou de um lugar, de um local para fazer um altar, e um homem chamado Araúna chegou: meu rei, toda a terra de Israel é sua, eu vou te dar esse lugar para você ofertar. O que é que Davi disse? Não, eu não quero que você me dê, eu quero que você me venda. Porque se você me der e eu der ao Senhor, que valor eu dei? Nenhum, eu ganhei. Mas eu vou comprar de você pelo valor justo, e aí eu vou fazer o altar, e aí eu vou oferecer o sacrifício, porque eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Por isso Jesus falou: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu. Agora, para nós fecharmos esse cadarço aqui, desse entendimento, será que mesmo que Deus tenha pedido Isaac a Abraão, era Isaac que Deus queria? Deus nunca quis Isaac, Deus sempre quis o Abraão. Mas Deus só terá você completamente quando você entregar aquilo que você mais ama a Ele. Escute, Deus só terá você completamente quando você entregar a Ele aquilo que você mais ama. Então essa noite, entregue o seu coração, entregue o seu entendimento, entregue a sua família, entregue a sua esposa, entrega tudo no altar de Deus. Sabe por quê? O altar santifica a oferta, não santifica? Começa a dar aos seus familiares como oferta. Eu não estou falando para dobrar as pessoas e enfiar no envelope, é meu irmão? Feche os seus olhos por um instante. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu mesmo, Deus, ofereço toda essa igreja ao Senhor. Como Davi fez um dia, todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, toda primícia da nossa casa, todo o nosso pensamento, as primeiras coisas da nossa vida. Os nossos filhos são teus, Pai. Eles sempre foram.
o meu coração, a minha alma, o meu entendimento, Senhor. A igreja, o Senhor comprou porque ela tinha valor para Ti. O Senhor nos comprou. O Senhor comprou a igreja com o seu precioso sangue. Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa hora queremos combater o espírito da ingratidão. Combater, Pai, o espírito da incredulidade. Que mesmo que nós estejamos vendo a olhos vistos o desenvolvimento e o avanço, muitas vezes nós retraímos. Pai, retira de nós do mesmo espírito que estava sobre Davi, que mandou um homem de valor à frente na batalha, e quando a batalha se acirrou, os seus companheiros o deixaram sozinho, e assim morreu o homem que era esposo de Batseba, Urias. Senhor Deus, que aquele espírito daqueles dias seja amarrado, destruído, destronado, retirado do nosso meio. Nós não somos, ó Pai, daqueles que vão à frente e abandonam os guerreiros na frente. Nós queremos estar juntos até o fim, Senhor. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Você pode sair do seu lugar com alegria, trazer as suas ofertas nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Todo homem, toda família, toda mulher, tragam ao Senhor as suas ofertas ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, que Deus te abençoe muito. Deus te prospere muito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E também ainda falando sobre isso, de oferta, você está me vendo com essa camisa aqui hoje? Essa camisa aqui, cadê aquela camisa? Ô, meu irmão, por favor, traz a camisa branca dessa para mim. Essa camisa aqui, ó, alguns estão usando, é a camisa da viagem missionária que vai acontecer no mês de novembro, obrigado, para o Amazonas, para evangelização e ajuda nas tribos indígenas e comunidades ribeirinhas da Amazônia, tá? Então tem essa camisa aqui, Missão Ribeirinhos 2016. Você é de, cadê o Kleber? Tá ali. Você pode falar com o Kleber no final ou com alguns irmãos ali, temos essas camisetas. Quando você compra isso aqui, você está financiando passagem, você está financiando translado de barco, alimentação. Quantos dias? 10 ou 15 vai ser? Serão 10 dias em missão lá no coração da Amazônia. Alguns irmãos daqui estarão indo para lá para ajudar a igreja local e levar a palavra, amém? Então quando você compra essa camiseta aqui, vai ter ali no final. Tem até aquela máquina de cartão, está funcionando aí, né? Tem uma máquina de cartão, você pode comprar ali, até mesmo parcelado, que a gente recebe. Bem, amém? Se coloque de pé, pega a sua Bíblia na sua mão. Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A partir do verso de número 11. Amém? Atos 16, a partir do verso de número 11. Amém? Toda a igreja pode me ouvir bem? Glória a Deus. Atos
dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 11, diz assim: tendo navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali fomos para Filipos, cidade da Macedônia, sendo ela seu primeiro distrito e também uma colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que tinham ido até aquele local. Então certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o seu coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez um pedido: se vocês julgam que eu sou uma mulher fiel a Deus, entrem na minha casa e fiquem hospedados ali. E nos constrangeu a fazer isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, saiu ao nosso encontro uma outra mulher, uma jovem, possessa de espírito adivinhador, no qual, através da sua adivinhação, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Estes homens anunciam o caminho da salvação. E ela repetia isso por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele saiu, e na mesma hora ela ficou sã. Amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Primeira parte, eu quero que você preste atenção, porque eu vou abrir o desenho disso aqui para você. Esse ensinamento Deus colocou no nosso coração alguns dias atrás, semanas, com o ministério de música aqui da igreja, e foi uma coisa muito maravilhosa da parte de Deus. E chegou o dia hoje, e é hoje que vai se abrir para todos vocês. Então ouça, amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Paulo e seus companheiros chegaram na cidade de Filipos, para onde depois ele manda a carta aos Filipenses, certo? E chegando ali, foram pela margem do rio, até um local bom para orar, e começou a chegar ali algumas mulheres, e no meio daquela multidão de mulheres que estava ali, uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia diz aqui, você leu comigo, que Deus abriu o seu coração para as palavras que Paulo falava. Irmão, aqui tem uma coisa aqui já, ó. Escute aqui, ó. Se Deus não abrir o coração de alguém, nós podemos ter aqui os melhores pregadores do mundo, não acontece nada. Se Deus não abrir o coração de um homem, se Deus não abrir o coração de uma mulher, nada acontece. Se o Espírito não te convencer, nada acontece. Várias vezes o apóstolo Paulo pregava, como em Atenas, por exemplo. Ele pregava e a Bíblia diz que uns criam e outros zombavam. Chamaram ele de tagarela, chamaram ele de falador.
enquanto ele pregava o evangelho. Isso daqui é muito importante porque existe um número muito grande de pessoas que não testemunha de Jesus mais. Ele tem vergonha de falar de Jesus para os outros. E por que é que ele tem vergonha de falar? Porque ele tem vergonha de ser repreendido. Ele tem vergonha de ser zombado. Ele tem vergonha de alguém maniar a cabeça, zombar dele, não crer nele. Então isso é muito importante, irmãos. Porque isso fala para você e ensina para nós uma coisa aqui. Por que é que você não prega o evangelho? Por que é que você não evangeliza mais? Por que você não fala mais para os seus colegas, para as pessoas? Por que nós temos medo? Por que nós travamos? Eu quero dizer uma coisa para você. A grande maioria das pessoas está travando de falar, não porque ele não tem conhecimento, como alguns andam dizendo. É porque ele tem medo da rejeição dos outros. Quantos estão entendendo isso? Ele tem medo que a outra pessoa reaja de maneira negativa. E ele não suporte isso. Então deixa eu dizer uma coisa para toda a igreja, irmão. Nós somos chamados a semear a palavra, a boa palavra. Se as pessoas, ou melhor, como as pessoas vão reagir, isso não é problema nosso. Muitas vezes quando Jesus pregou, as pessoas queriam bater nele. Vocês estão entendendo, irmãos? E eu não sei porque a gente quer um lugar melhor que o de Jesus. Inclusive, a palavra evangelho, existe boa nova sem amar. Construir uma boa notícia sem revelar qual é a má notícia. Qual é a má notícia? Que sem Jesus, ninguém pode ir até Deus. E qual é a boa notícia? Jesus se manifestou para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém? É importante isso, a igreja saber isso. Se Deus não abre o coração das pessoas, e isso nos move numa outra coisa que está aqui, aparece nesse texto duas vezes, que Paulo, chegando em Filipos, preste atenção, Paulo chegando em Filipos, ele se move de lugar de oração para lugar de oração. Ele recebe um convite para ficar na casa dos irmãos recém-convertidos. Mas a Bíblia não diz que ele vai dormir na casa de ninguém. A Bíblia diz que ele recebe o convite de Lídia, o coração dele é constrangido, mas o outro versículo diz, no versículo 16, que eles foram para um outro lugar de oração. Era essa a estratégia de Paulo, se mover de lugar de oração para lugar de oração. Por que lugar de oração para lugar de oração? Porque em todo lugar de oração você constrói uma posição. Ah, nós estamos no vale, nós estamos em lugares complicados. Quando você toma um lugar de oração e vai para lá, você está construindo uma torre, você está construindo um monte, ainda que você não esteja fisicamente nele. E é por isso que o coração se abria. Porque se você quer ganhar pessoas para Jesus, seus familiares que sejam, e você não se movimenta de lugar de oração para lugar de oração, como é que vai se abrir o coração deles? Por isso que muitas pessoas desanimam de evangelizar, porque ela fala, mas eu preguei, semeei, e ninguém abriu o coração. Mas é lógico, a evangelização, ganhar almas para Jesus, não é simplesmente irmos aqui na Amazônia, na África, em Pinda, ou qualquer que seja. É nos movermos em oração primeiro. Porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse mundo, quem é o Deus do mundo? É o diabo. Ele cega o entendimento das pessoas, para que elas não entendam e não seja revelado a ela a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo.
Nós podemos ter os melhores folhetos, nós temos aí. Nós podemos ter a camiseta, nós podemos ter palhaço, né, cuspindo fogo, dando mortal, som, banda, tudo. Se nós não antevermos esse movimento e tirarmos, através de oração, essa venda do entendimento. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de encontrar alguém de uma religião que usa a Bíblia. Quantos já tiveram essa? Aí você vai e mostra, por exemplo, para ele Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Aí no primeiro mandamento está assim: não terás outros deuses diante de mim, nem fará para ti imagem alguma de escultura de nada, amém? Aí você mostra para a pessoa, ela lê na Bíblia dela, e quando você fala amém, ela fala amém, é isso mesmo, então vamos nos livrar disso. Não, está louco? Mas você não leu? Li. Você não entendeu? Entendi. Então vamos nos livrar disso? Não, pode. Por isso que eu sempre digo, saber com a mente é uma coisa, entender com o espírito é outra coisa. Por isso muitas pessoas talvez estão aqui, estão entendendo com a mente o que eu estou dizendo. Elas sabem, elas estão lendo, você está lendo na mesma Bíblia que eu. Mas se nós não estamos em espírito de oração, concentrado no Espírito Santo, entendimento no seu espírito. E entendimento do espírito e saber de mente é outra coisa. Como é que a gente sabe a diferença? Você sai daqui sabendo, mas não consegue viver. Você não consegue aplicar, você não consegue praticar. Você sabe, mas você não pratica. Irmãos, esse é o retrato da igreja evangélica brasileira moderna. A igreja evangélica dos dias de hoje é uma igreja que sabe mais do que toda a igreja, desde Atos. Só que ela não entende no espírito. Ela não recebe. Você quer ver o que Paulo diz em Romanos 12? Você sabe, né? Romanos 12, 2. Ah, eu sei de cor. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós sabemos os versículos de cor aqui, mas eles não estão aqui, ó. Quantos versículos existem sobre perdão? Ah, um monte. Eu já sei que... Se eu ouvir o irmão falar assim, eu sei que eu tenho que perdoar. Você sabe? Lindo. Então, por que não perdoa? Porque eu não consigo. Você já viu isso? Você sabe, mas não consegue. E por que não sabe e não consegue? Porque está no intelecto humano, mas não está no espírito. Por isso não se transforma em vida. Aí vem Jesus e fala assim, ó: as minhas palavras, as palavras que eu vos dou são espírito e vida, não é letra, não é uma letra morta. Por isso que as pessoas diziam de Jesus, ele não ensina como os fariseus, mas as palavras dele têm autoridade, tem vida nisso aí. Nós saímos daqui transformados, nós saímos daqui confrontados. Você está entendendo isso? Não tome a forma deste mundo, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque somente assim você vai poder experimentar alguma coisa de Deus. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por isso, existem uma tonelada de pessoas nas igrejas todo domingo, alimentando o seu saber, alimentando a sua mente humana, a sua capacidade de raciocínio, mas não recebem no espírito. Por isso que nós lemos aqui, quinta-feira, onde nós estávamos falando sobre fé, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos
É a fé, é o relacionamento com Deus que gera entendimento. Não é gera raciocínio, é gera transformação no espírito. E uma pessoa transformada no espírito é muito mais do que alguém que tem informações bíblicas na cabeça. Porque escute isso, irmão, por favor. Quando alguém só trabalha com informação bíblica na cabeça, toda vez que o Espírito falar com ele, ele vai começar a brigar com o Espírito Santo para não fazer o que o Espírito Santo está mandando. Porque ele lida com o Espírito Santo na linha do raciocínio e não naquilo que se move no espírito dele. Quantos estão entendendo isso, irmão? Se você não estiver recebendo no Espírito, não tem problema. Todos nós vamos saber rápido quem recebeu e quem não recebeu. Sabe por quê? Porque isso conecta você a Deus. E aquele que está conectado a Deus em entendimento, ele dá fruto. É isso que diz em João 15. Eu sou a videira, vocês são os galhos. Se você estiver ligado em mim, você dá fruto. Enquanto muitas pessoas, o Espírito Santo vem, começa a falar e o seu intelecto começa a brigar com o Espírito Santo. Quantos já passaram por isso? Todo mundo. Todo mundo. E é isso que a Bíblia vai chamar depois de carne. A carne milita, luta contra o Espírito de Deus, porque ambos são opostos, para que nós não façamos o que nós pensamos, mas sim aquilo que é a vontade de Deus. E aí vem uma mulher. Vem uma mulher, e dentro dessa mulher tem um espírito de adivinhação. O original aqui é um espírito de pitonisa. Pitonisa que vem daquela cobra, piton. Essas mulheres dessa época aqui, que tinham um espírito de pitonisa, andavam enroladas com cobras no corpo. E elas trabalhavam nos templos que existiam naquela região, e inclusive também na Grécia, que é a Macedônia, toda aquela área. Eram chamadas sacerdotisas de Delfos, que era um oráculo. Ou seja, irmão, não vou nem entrar na questão histórica com você aqui, é coisa do capeta, entendeu? Eu quero que você entenda isso. Depois a questão histórica que você vem aqui no sábado, eu falo para você onde era a região da Macedônia, mostro para você no mapa, o que era o oráculo de Delfos, o que era. Essa mulher está com o capeta no corpo. Está com o cão, está com o cramulhão. Pronto, entendeu agora? Entendeu, irmão? É isso. É isso que eu quero. O diabo estava dentro dela. Interessante, irmão. Preste atenção. Para que toda a igreja saiba que existe aquilo que Jesus falou em Marcos 3. Castas de demônios. O que são isso? O que é isso? Castas são tipos, qualidades. Porque esse aqui não veio falando grosso, não veio espumando a boca, não veio se jogando pelo chão, não veio nada. Ela veio, ó, quietinha, bonitinha, bem ali, vestida. E veja, irmão, ela começou a perseguir os homens de Deus. Preste atenção, por favor. Ela começou a andar atrás de Paulo e seus companheiros. O demônio foi atrás deles. Olha que estranho. Porque muitas vezes na Bíblia você vê o demônio fugindo. Esse não. A hora que ele descobriu que Paulo entrou em Filipos, ele foi lá atrás dele. Entende o que eu estou te dizendo, por favor. E foi. Saiu ao nosso encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Esse espírito dava grande lucro. Por quê? Porque ela tinha a cabaninha dela, talvez, de adivinhação ali. E deixa eu traduzir para você um pouco mais o que é essa adivinhação aqui. Isso aqui não é lemão, tarô, essa coisa não. Adivinhação aqui na Bíblia é, escute. É dizer para você e para mim aquilo que você quer ouvir. São espíritos malignos
que eles traduzem, eles percebem você e eles querem falar ao seu coração enganoso. A adivinhação não é assim, ó, põe a mão, deixa eu ver o que vai acontecer no futuro. Não é somente isso. Mas os espíritos de adivinhação nas pessoas, principalmente são espíritos que falam ao nosso coração enganoso as coisas que o nosso coração quer ouvir. Está entendendo, irmãos? É o que mais tem passeando por aí. E em púlpitos, não vou nem dizer. Porque ele saiu ao encontro dos apóstolos. Ele não fugiu dos apóstolos, ele foi no encontro. E olha o que dizia o espírito maligno. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Olha, irmão. Quem que não quer ouvir uma dessa, hein, Joel? Qual é o homem e a mulher de Deus que está aqui hoje, que não quer ouvir de outro? Esse é homem de Deus, ó, esse aqui é esse. Aquela ali, essa é de Deus, gente, vocês têm que ver. Vocês têm que ver, gente, olha aquele homem, aquele menino, aquela moça, aquele cantor, aqueles grupos. É gente de Deus. Quem de nós? Sabe por que era um espírito de adivinhação poderoso que foi mandado a Paulo? Porque Paulo entrou em uma região chamada Filipos. Sabe o que Paulo estava enfrentando aqui? O que ele mesmo diz na carta aos Efésios, no capítulo 6, chamando de principado e potestade. Isso aqui não é hoste não, que você faz, pum, não. Eles são muito camuflados. Eles estão muito escondidos, são espíritos de influência. Não são espíritos de manifestação, de espumar a boca. São espíritos de influência. Eles seguiram os homens de Deus e começaram a elogiar Paulo. Esse aqui é o homem de Deus, ó. Paulo começava a pregar, acabava a pregação, ó, gente. Gente, por favor, gente, olha. Esse aqui, olha. E olha, gente, vocês escutaram, gente, hoje o culto, olha. Você vê esses meninos aqui tocando, olha. Por quê? Por que não foi um enviado aqui um espírito de violência, um espírito aprisionador, um espírito de bater, um espírito de prender, um espírito de ofender? Porque muitas vezes nós já estamos livres do poder da ofensa. Muitas vezes a gente já está livre do poder da ofensa. A gente não se ofende mais. A gente não cai mais na armadilha da ofensa, de ficar malzinho, de ficar tristinho, porque alguém discordou, porque alguém falou mal, porque alguém te apontou. Mas por um elogio você manda entrar, não manda, irmão? Como é que você escolhe seus amigos? Diga a verdade. Quem são as pessoas mais próximas a você? Seja sincero. São pessoas que de alguma maneira, em algum momento vão massagear o seu ego. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele vai usar aqui é bom, cara. Esse rapaz é bom. Não, mas olha, a gente faz isso porque é da carne, é da alma do homem. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Está me ouvindo bem aí? Amém? Então o diabo, que não é bobo, já mandou a arma certa. Existem pessoas aqui dentro hoje que o maligno vai mandar por esses dias pessoas que vão tentar magoar você. Escute o que eu estou dizendo. E por outros vai mandar pessoas para elogiar você. Você é de Deus, você é de Deus. A você, cara, você é um homem, você é uma mulher. E sabe o que é interessante? Verso 18. Diz que isso aqui acontecia por vários dias. Já fazia tempo, irmãos, que o apóstolo Paulo estava na missão.
e tinha um diabo no meio da equipe, ele não sabia. Ele não está discernindo. Ele não está percebendo. O que é que despertou o discernimento de Paulo? E como é que é despertado o verdadeiro discernimento do cristão? Escute aqui, irmãos. Muito se fala hoje sobre o dom de discernir espíritos. Amém? O discernimento de espíritos. Mas não existe discernimento a partir da nuvem, a partir do nada. O discernimento do Espírito, que é um dom do Espírito Santo, ele parte a partir da palavra. Ele não brota do nada. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Paulo não discerniu por muitos dias, mas um dia, uma coisa incomodou ele. Algo despertou ele naquela mulher. E a Bíblia diz que ele ficou indignado. Com o que? O que é que deve indignar um homem ou uma mulher de Deus? Essa história de ficar sendo adulado toda hora, bajulado toda hora, adoçado toda hora. Paulo percebeu o demônio como? Ele olhou e falou, peraí pessoal, isso aqui não é comum aos cristãos. Isso daqui não é parte da nossa natureza. Deus não enviaria um troço desse aqui, ó. Esse negócio aqui é o espírito de pitonisa, é o espírito de cobra. Como assim? Você já viu, acho que já viu na televisão talvez. A cobra, muitas qualidades de cobra, ela tem o poder o quê? Hipnótico. Eu não sei quantos já viram isso ao vivo, eu já vi ao vivo. Mas se não, você procura na internet que tem. Ela para, por exemplo, na frente de um sapo, e o sapo não sai correndo, ele não sai pulando, ele não sai fora, ele para. E ela fica parada ali, talvez até por minutos, horas, nem ela se move, presta atenção, nem ela se move e nem a presa se move, trava os dois. Ela vai chegando, a presa está aqui, ó, ela vai chegando, ela vai alargando a sua boca, as suas mandíbulas saem, e ela chega em cima do sapo, e ela vai fazendo assim, ó, ele não se mexe, ele não quer pular, ele não fica doido, ele não fica saindo, não fica nada. Quando ele vai, entre aspas, acordar, já está no estômago da cobra. Você está entendendo, irmão? E como é que o inimigo faz para nos paralisar na frente dele? Cara, você é muito bom, você é muito bom, você é muito bom. Parabéns, muito bem, aleluia, glória a Deus, você é. Por favor, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou falando aqui para você se transformar na pessoa grossa, insensível e mal educada, meu irmão. Tem nada a ver, hein? Nada a ver. Porque a Bíblia também fala do momento do refrigério. O que é o refrigério? É dar a palavra certa, na hora certa, para levantar a pessoa. Mas que palavra é essa e de onde vem essa palavra? Ela vem do Espírito Santo. Ela vem de Deus. Não é palavra de bajulação. E o que mais tem muitas vezes na igreja, desde sempre, são pessoas bajuladoras. São pessoas que querem se aproximar através de elogios. O apóstolo Paulo olhou e falou, peraí, cara, esse negócio aqui, ó, não pertence à vida dos cristãos. Isso aqui, ó, isso aqui está esquisito. Essa mulher, toda hora que a gente fala, fica elogiando, fica falando, ela quer dar coisa para ela. Está estranho isso aqui, ó. Isso aqui não é de Deus. Porque Jesus falou, e nós temos vivido, o quê? Que quanto mais nós pregamos o evangelho da verdade, e queremos viver segundo e de acordo com o evangelho, mais perseguidos e odiados nós seremos. Agora aparece essa figura aqui,
batendo palma toda hora, falando coisa toda hora, dizendo coisa toda hora. Paulo ficou indignado com o elogio. E você? E eu? E nós? Pergunta para hoje: como é que nós reagimos aos elogios e bajulações? Porque não há ninguém que possa dizer, eu não gosto. Lá no fundo é gostoso, né, irmãos? É gostoso você terminar uma pregação e ver alguém, cara, você, cara. Aí terminou a música, falar pra você, cara. Aí você, não é nada, aleluia. Não, glória a Deus, né, irmão? Você está doidinho para falar mais. Fala mais um pouquinho mais, glória a Deus, hein? Você gostou mesmo? Aonde que está sendo manifestado? Obrigado, Senhor. Aonde que está sendo manifestado isso nos dias de hoje? Redes sociais. Tem gente que posta uma frase e se ninguém curtir, ele magoa. Seu doente! Esse negócio não é de Deus, irmão. Para com essa porcaria. Ele põe a frase, e se os irmãos da igreja não curtem a minha frase, ninguém me ama neste lugar. Vocês viram? Ninguém comentou. O diabo sabe, muitas vezes, da sua profunda carência de amor, aprovação e aceitação. Ele vê isso de longe. Então ele vai colocar uma pessoa do seu lado, dizendo para você aquilo que você quer ouvir da boca do outro, mas você já ouviu da boca do Pai. Deus, pelo Espírito e pela palavra, já disse: tu é meu filho, eu te amo, foi antes da fundação do mundo o nosso negócio, eu amo você, estou contigo. Mas não basta a voz de Deus. A voz de Deus é, a voz de Deus é. Você quer que o outro fale. Você quer que o outro reconheça. Você precisa. Sabe por que muitas pessoas têm verdadeira sanha, para não falar outra coisa, por púlpito, microfone, alguma chance nesse tablado? Não porque verdadeiramente ele tem algo da parte de Deus para compartilhar com a igreja, que vem edificar e alimentar a igreja e direcionar a igreja. Não, porque eu preciso que todos me olhem, como está acontecendo agora. Isso alimenta a minha alma. Não alimente a sua alma, alimente o seu espírito. Sua alma vai bagunçar com você, irmão. Porque muitas pessoas têm deixado ministérios, porque eles não me dão oportunidade. Irmãos, temos oportunidades. Eu não vou falar aqui, vou fazer um balcão. Como é que é aquele balcão de anúncio? Vou colocar aquele aí. Precisa-se de gente que ore, gente que evangelize, gente que ame, gente que socorra, de gente que vai. Precisa de um monte de coisa. Aí você olha, mas isso aqui não aparece, isso aqui não aparece, intercessão não aparece, isso aqui também não aparece, dá comida para o pobre. O que o pobre vai falar para mim? Obrigado, irmão. O cara está mais para lá. Não, o pobre não vale. O bêbado não vale. Eu quero que uma pessoa me admire. Eu preciso ser admirado, irmão. Esse espírito aí é o diabo. Porque foi por causa disso que essa criatura fez a rebelião que ele fez. Porque ele não suportava ver Deus na sua posição, no seu trono. O que ele fez? Não, cara, você tem que me adorar, eu também tenho. E você vai ver isso pela Bíblia. Você vai ver na turma de Moisés, Coré, Datã, Abirão se levantando, dizendo o quê? Todo mundo é profeta aqui, meu. Não. Esse espírito se levantou em elogios, dizendo coisas que fazem bem para nós. Só alguém com discernimento do espírito, que parte da palavra, pode dizer basta, e entender que aquilo ali é um espírito demoníaco. Mas, irmão, como é que um espírito demoníaco nos ataca com elogio?
fazendo que o seu coração ensoberbeça, fazendo com que você não se movimente em humildade, mas sim em orgulho. E irmão, o orgulho é a mãe de todos os pecados. O orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Deus resiste mas aos humildes dá graça. Como é que o maligno estava atacando Paulo? Como é que o maligno talvez tenha atacado muitos aqui? Talvez, em número 1, colocando em você uma necessidade de ouvir que você é o que você não é. Por que alguém diria para você? Porque é isso que nós queremos ouvir, irmão. O elogio que nós queremos ouvir não é pautado na verdade de quem somos, mas naquilo que nós gostaríamos de ser, mas nós não somos. O elogio aqui, e o elogio que nós muitas vezes queremos, é uma mentira doce. E o pai da mentira, nós já sabemos quem é, amém? Você quer que aquele elogio chegue, e você mesmo sabe, eu não sou esta pessoa, eu não sou isso, mas me fez tão bem ouvir isso. Não fez tão bem, porque aquilo ali é uma mentira. É a mesma coisa, irmão, de dar doces para diabético. Ele vai lamber os beiços porque é gostoso, mas vai matar ele. Quantos estão entendendo? É a mesma coisa de dar muita coisa salgada para hipertenso, coisa gordurosa para quem tem problema cardíaco. Ele vai lamber os beiços, ele vai lamber os dedos, o olho dele vai brilhar, ele vai te agradecer, mas ele vai morrer. Escute, Provérbios 27 e 21. Como o fogo prova a prata e o forno o ouro, o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Quando você é elogiado, quando você é exaltado, quando você é notado por alguém, o que é que acontece imediatamente no seu coração? O que é? Porque isso nos vicia. Isso nos vicia. E aí no dia que eu pregar, eu cantar, que eu fizer, e ninguém vem me, cara, que coisa linda, eu já me sinto mal. Porque eu não vou de lugar de oração em lugar de oração, eu não vou de comunhão em comunhão, fé em fé, em glória, não. Eu vou de aprovação da boca dos outros em aprovação da boca dos outros. Você fica viciado nisso. E aí se eu pregar e ninguém dá glória a Deus, se eu pregar e não sei o que não acontecer, eu acho que a igreja não recebeu. Eu acho que a igreja é fria. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Está acontecendo muito no Brasil. A igreja brasileira, a gente tem que orar muito por ela, viu, irmãos? Não é brincadeira, não. Toda hora que aparece uma moda, uma modinha, a igreja pega aquilo ali. Existe uma centena, uma milhar de pregadores famosos que estão andando no Brasil. Então ele está pregando, e ele está pregando, e ele está pregando. E aí uma hora ele para, ele olha para a igreja, vamos lá, gente, quem vai dar a resposta? Quem vai dar a resposta? Quem vai dar a resposta? Aí o cara pega, aí cria aquele clima assim, não, vocês não entenderam o que eu falei. Vocês não entenderam, cara. Vou repetir, cara. Deus te ama. Vamos lá, irmão. O que é isso? O que é isso? São pessoas adoentadas de amor pregando. Porque se ele não escutar que as pessoas estão dando glória a Deus quando ele está pregando, que tem gente que não chora, que tem gente que não acontece, ele se sente mal pensando que não está sendo aceito. Eu não estou aqui para ser aceito, eu já fui. Você também já foi. Você está aqui porque foi aceito.
aceito por Deus, adotado por Deus, um espírito de adoção, pelo qual você pode chamar Deus de Pai. Quantos estão entendendo, irmãos? Por favor. Amém? É assim. O que é que pode tocar em você? O que é que pode tocar em seu coração? Olha o que diz Provérbios 29:5. O homem que vive lisonjeando o outro, arma ciladas para ele. Por quê? Porque toda hora fica dizendo o que ele não é. Dizendo e aprovando o que ele não faz. Você não é essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Então não tem nenhuma obrigação de mentir para você, dizendo que você é o melhor do mundo, sendo que você não é. Nós estamos vivendo um tempo de infantilidade espiritual, irmãos. O que é o infantil? É a criança. A criança vai lá, pega um lápis, uma caneta, rabisca todo na sua parede lá. Ó. Não, vamos fazer mais legal. Vem os irmãos na sua casa. Os irmãos têm 10 crianças cada um, vem 3 irmãos, tem 30 crianças na sua casa. Ainda bem que isso não acontece, né? Uma daquelas crianças pega um carvão lá na parede da sua sala. Quando você chega, a verdade você está querendo pegar aquele moleque, esganar ele. Mas como é visita, você faz o quê? Ah, que bonitinho. Você quer matar. Mas que bonitinho, né? A hora que a visita vai embora, irmão, a pessoa manifesta. Pega essa criança. É justamente isso. É justamente isso que nós fazemos. Nós não gostamos, mas somos forçados por um espírito mundano a dizer que está tudo bem. Quantos estão entendendo? Esses dias, eu não sei quem foi, acho que foi a Lisandra que falou. Hoje em dia, irmão não é mais família. Irmão na igreja virou cargo. Agora é o cargo de irmão. Porque muitas pessoas entendem o irmão que alguém que vai me agradar toda hora. Não. O irmão é aquele que te diz a verdade. E por favor, mais um para Senhor. Não vem querer sair do culto aqui não e chegar ali, ó. Pastor falou tudo hoje que eu queria ouvir. Vou falar as verdades para você. A verdade é uma só. É Jesus. Não é a sua raiva guardada querendo descontar no outro que você chama de verdade, não. Não vem não. Não vem não. Olha o que diz a carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Abra, por favor. Perdão, irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses 2, a partir do verso 1. Irmãos, vocês sabem que o nosso tempo entre vocês não foi infrutífero. Olha o versículo 2. Mas, apesar de maltratados, onde? Aonde, irmãos? Em Filipos. Como vocês sabem, tivemos ousada confiança em Deus para anunciar o evangelho no meio de muita luta.
Ué, mas a mulher não estava lá, a coisa não estava indo bem, até o diabo estava elogiando. Pois é, quando ele expulsou o demônio, aqueles que lucravam com isso, pegaram eles, bateram neles e prenderam eles. É isso que ele está falando. Pois a nossa exortação não vem de engano nem de impureza. Pelo contrário, somos aprovados por Deus, a ponto de confiar Ele a nós o Evangelho. Assim falamos, não para agradar os homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como vocês sabem, de intuitos gananciosos. Todo bajulador é ganancioso, porque ele bajula porque ele quer algo. Ele é um bajulador porque ele está vendo que aquela pessoa X, que aquele pastor, que aquele líder, que aquela irmã, pode promovê-lo por causa da bajulação. É o que mais tem. Quantos podem entender isso? Todo bajulador é ganancioso. Por isso que ele fica com esse rapapé aí, ó. Nunca andamos buscando glória de homens. Nunca andamos buscando glória de homens. E o que é que tem mais acontecido nos dias de hoje? Ao contrário. Olha, irmão, vá pregar na igreja. Lá no Piraquama, vai você, o cara que é zelador que vai abrir, e uma pessoa que cuida de lá. 3 pessoas. Mas do outro lado da cidade tem um convite para você pregar para 10 mil. Hã? Olha, venha tocar grupo musical, venha tocar na igreja pequenininha, lá na roça. Venha tocar na nossa grande conferência. Por que é que vem aqui e não vem lá? Porque entendem que o altar é um lugar de promoção. Altar não é lugar de promoção. Altar é lugar de morte. Sempre foi. Mas agora o diabo, introduzido no meio de muita gente, transformou o altar de Deus num tipo de coisa que promove ministérios dos outros. Isso é demoníaco. Isso é diabólico. E a igreja está tomando isso aí de gole, assim, ó. Gló. Pregue ali. Ah, pregou, né? Cante ali. Cante na grande conferência. Cante no meio dos outros. Eu escutei isso aí, ó. Esses dias aí, um tempo atrás, eu escutei isso aí. Olha a barbaridade que me disseram. É o diabo, cara. Mas diabo na boca de irmão, essa é antiga, né, irmãos? Mateus 16. Eu vou ser entregue à morte por amor de vocês. Ao Pedro, discípulo. Espera aí, pessoal, espera aí. Ô Jesus, mas esse papo aí está muito bravo, está muito forte. Essa conversa que o senhor fala de morte, sacrifício, cruz, toda hora, está desanimando o povão. Vão falar umas coisas mais up. Vão botar um caramelo nessa. Vão falar umas coisas, irmão. Para o cristão, para aquele que nasceu de novo, a cruz é o seu destino e maior honra e acesso ao reino de Deus. A cruz não é vergonha. A cruz e a mensagem da cruz é vergonha para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Foi o que o Paulo disse. Amém? Jesus, não faz isso não. O que Jesus disse? Arreda-te, Satanás. Por quê? Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens.
o que são as coisas de Deus? Sacrifício, morte e eternidade. Quais são as coisas dos homens? Abandona a cruz, sai fora disso daí e viva como qualquer um do mundo. Seja como qualquer pessoa do mundo. Qual é a nossa diferença entre nós e eles? Por que Paulo escreveu isso aos Tessalonicenses? Por que Paulo disse isso? Porque foi isso que ele enfrentou e venceu em Filipos. Um espírito bajulador, um espírito de elogios, que queria movê-lo pela alma, que queria tocá-lo nos seus sentimentos. Ele falou: não, isso é um espírito maligno. E aqui tem a atitude de Paulo, irmãos, preste atenção. Paulo expulsou o demônio. Paulo expulsou o demônio. Deixa eu dizer uma coisa. Existem muitos demônios aos nossos redores, na boca de bajuladores, mas nós não expulsamos nenhum. Sabe por quê? Essa agora é doída. Enquanto o seu espírito se alimenta da palavra de Deus, a sua alma não regenerada se alimenta do elogio e das palavras que os outros têm, e você fica inchado. E a partir do momento que você não está sendo elogiado mais, você não se sente mais parte, você não se sente mais querido, você não se sente mais amado. Mas tudo isso é tudo mentira. Nós não podemos usar esse lugar como promoção, porque não é este lugar, é este lugar. Este lugar não tem poder nenhum. Isso aqui é pallet. Ó, isto aqui não é nada. O altar da igreja não é este lugar, é este lugar. Deus não é entronizado aqui. Deus é entronizado em meio aos louvores. Deus não está aqui, sentado aqui. Somos nós que estamos sentados nele, no espírito, e na carne é ele que está dentro de nós. Na carne, eu sou casa dele. No espírito, ele é minha casa. Sou eu dentro dele e ele dentro de mim. Você está entendendo isso, irmão? Então você não é qualquer Zé Mané, desculpa a expressão, para ficar mendigando o elogio dos outros, para se sentir amado ou menos amado, embasado nas mentiras que os outros falam para agradar você, porque você está doente na sua alma e precisa ouvir uma mentira, que você canta muito bem, que você prega muito bem, que você fez muito bem. E lá no fundo, o Espírito Santo está dizendo: não. Cara, como você prega, cara, como você canta, cara, como você lidera essa célula, mas você sabe que a sua vida de oração já está falida faz tempo. Mas você gosta daquela palavra. Uma palavra diabólica, que faz com que você fique travado numa prisão de elogios que na verdade são mentiras, para que você não ouça a palavra de exortação, para se arrepender e entrar num verdadeiro lugar em Deus. Nossa situação é muito séria. A gente está viciado nessa porcaria aí. Se põe um negócio, ninguém visualiza, você fica mal. Você escreve, ninguém fica mal. Por que nós colocamos todas as nossas fotos toda hora na internet? Que você quer que as pessoas vejam que você está bem. E aí, possam falar
para você uma coisa que você mesmo sabe que não é. Isso é o fariseu. Mateus 23. Eles eles amam ser notados nas praças. Como é que o fariseu fazia para ser notado? Ele orava mais, cantava mais e pregava mais. Mas a essência era errada. Porque ele fazia para ser notado. E não para glorificar a Deus. E não para mostrar Deus. Para exaltar Deus, não. Então, se não estou num lugar onde não há aplauso, eu fico triste. Onde não há um feedback de carne, eu fico triste. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A nossa obra no Senhor não é vã. Deus vê tudo o que você faz. Deus sabe tudo o que você é, o que você sente. Deus sabe o porquê eu subi aqui hoje. Deus sabe a verdade desses meninos que estão cantando aqui. Deus sabe o porquê você está aqui hoje. Deus sabe o porquê de tudo. Eu posso estar fazendo missão para me autoafirmar numa coisa que eu sei que não é a essência. Ah, isso aí não está escrito na Bíblia, não. Tá assim. Gosto. 1 Coríntios capítulo 13, você já leu? Não é aquela partinha do convite de casamento, não, é essa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Você está ouvindo, irmão? Você está ouvindo, cristão? Vou mostrar para vocês o caminho mais excelente. Como é que é? É essa aqui, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou um barulho. Eu só sou um barulho. Vamos gritar todos glória a Deus, vai. 1, 2, 3. Você acha que isso impressiona Deus? A gente olha. Vamos de novo, pessoal. Olha aqui, ó. Irmão, neste livro, pelo arrepiado, nunca foi sinal de nada. Neste livro, o sinal que o Espírito de Deus está tocando em você é transformação de vida. Como diz a palavra, aquele que peca, não peques mais. Aquele que mentia, não minta mais. E aquele que não trabalha, agora trabalhe, não para si, mas para ajudar o irmão que não tem. Até a nossa noção de trabalho muda, meu Deus. O Evangelho não é algo fraco. Deus não é fraco. O Espírito Santo não é fraco. Para nós demonstrarmos essa porcaria que a gente está chamando de vida de convertido, que a gente não consegue amar o irmão, a quem nós vemos, que dirá um Deus que nós não vemos. E sabe qual que é o pior? A gente continua achando que está bem, e o Espírito falando, culto após culto, não está bem. Tem um espírito falando, pitoniza, cobra, enganando, falando que está legal. Esses caras de internet, não, está tudo bem, cara. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu sou um malandro gospel, cara. Eu estou aqui, ó. Eu estou sempre bem. Eu estou curtindo a vida. Podre. Caído. Ainda bem que está chovendo, Jesus. Ninguém vai embora correndo. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, conheça os mistérios e ciência, tenha fé para transportar montes,
Se eu não tiver amor, Paulo está falando das coisas que nós mais queremos e mais admiramos. Mas que valor que tem para Deus? Zero. E a gente fica enamorado com isso aqui. Que valor que tem para Deus? Zero. Zero. Na primeira carta à igreja de Éfeso, eu conheço as suas obras, eu conheço o teu labor, você não suporta os homens maus, você botou para fora os mentirosos. Que igreja linda, mas tem um probleminha só. Vocês não me amam. Eu vi uma frase que é verdadeira. Se o Espírito Santo fosse retirado das igrejas, elas continuariam funcionando sem ele numa boa. Porque muitas já estão operando assim. Então qual é a igreja boa? Como é que você escolhe uma igreja? Você já pensou sobre isso? Ei, pastor, tudo bem? A igreja aqui é. Então, rapaz, estou pensando em congregar aqui. É a mesma, irmão? Olha, fosse você, corria enquanto é tempo. Tem ar-condicionado? Estacionamento, mano. Tudo funciona. Tem uns irmãos problemáticos. Tem uns líderes mais problemáticos ainda. As coisas não estão acabadas ainda. Está tudo em perna para. Então eu não vou. Ainda que eu dê tudo que eu tenho para o pobre. E ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado. Meu Deus do céu. A Bíblia ainda diz que eu posso fazer tudo isso sem amor nenhum. E aí a pessoa, mas é isso que eu queria na mensagem. A parte do amor. Que eu quero que a pessoa me abrace. Ai, irmão, isso aí não é amor, é alma. É carência, filho, de novo. Você está de novo bebendo isso. Sabe como é que Deus chama amor na Bíblia? Obediência. Se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. O que é que vale mais para Deus? Um ponto de obediência ou 2 horas cantando? Eu te amo, Senhor. Eu também te amo, Senhor. Olá, pessoal, o trenzinho do amor agora. Isso é amor, gente. Ah, é? Então você pega esse trenzinho, deixa ele sair lá e vai lá no centro da cidade, vai lá nas prostitutas, nos drogados, nos filhos do diabo, passa o trenzinho para lá, cara. A gente não vai. Canta mais uma de amor. Eu te amo, Deus. Aí Deus só aqui, ó. E não é lá embaixo, Senhor, eu te amo. Aí Deus, guarda os meus mandamentos. Obedecer é uma coisa tão sublime. A gente trocou obediência por meia hora de canção. A gente trocou obediência por meia hora de oração. Que já tem gente que corre de Deus na oração. Outro dia eu falo para vocês isso aí. Ele está orando no oculto, mas não é o oculto de Deus, é o culto dele. Ocultismo, irmão. Tem secreto que já foi invadido, ó. Eu não sei quantos viram isso. Eu estava no carro de novo aí esses dias. Não estava no carro, não estava saindo de uma reunião. Uma reunião muito boa com os pastores. Semana que vem vai. Mas fizemos uma reunião com os pastores ontem. Irmão, foi uma delícia. Falei, eu só tenho um tiro, não vou perder, não. Vou partir para cima desses caras aqui. Tá tudo bom. Eu falei, não, cara, não está tudo bom, não. A gente não se gosta. A gente está meio assim com o outro. Irmão, depois nós oramos.
Foi tão bom, irmãos. Foi tão bom, mas Deus tratou tanto comigo. E Deus me falava assim no meio da reunião. Eu falei para os caras, Deus está me falando assim, ó. O que é que um pai quer mais? O que é que um pai olha mais? A performance dos seus filhos ou o amor que um irmão tem para o outro? Pense, quem é pai de 2 ou mais filhos aqui? Quem é pai, levanta a sua mão, rapaz. Você tem aí, 2 filhos. Quem é pai de 2 ou mais filhos aqui? Ah, você já acertou, né? Você que é pai e mãe, vocês entendem no espírito que eu estou falando. Quem é pai e mãe não espera o sucesso dos filhos, não. Ele quer mais que no fim do dia, ele olha para o sofá, tá os 2 ali abraçados, os 2 filhos dele se amam. Os 2 filhos andam junto. Aquilo ali é o que o pai quer. E não que venha um filho. Olha, pai, que eu fiz hoje, ó. Ele é bonito, filho. Aí veio outro assim, ó. Já entregou? Agora, pai, esse foi o que eu fiz. Olha. É o espírito do Kiko. Não é o Kiko lá minha paternidade, não, mas é o Kiko do Chaves, sabe? Tá ali o Chaves brincando com aqueles brinquedinhos, vem. Tá o cara tocando com a violinha velha dele ali, né? Ele vai lá e tá uma viola desse tamanho. Aí o outro vai assim, ó. Isso é irmão? É isso que o pai quer ver? Filhos, uma fila de filhos trazendo os resultados do trabalho de um dia. Ele não quer isso. Ele quer todos os filhos chegando juntos e abraçando ele juntos. O pai quer isso. O pai quer a unidade da igreja. O pai quer os irmãos juntos. Porque até para orar o Pai Nosso tem que orar de Pai, pão. Tem nenhum pão seu. O pão é. E o Pai é. Amém, irmãos? Que Deus nos guarde. Que Deus guarde o seu coração, a sua integridade. Da bajulação. Desses espíritos que querem dizer mentiras para travar você, gerar carência em você, de esperar um próximo elogio de alguém, porque senão você fica triste. A igreja, eu falei esse dia aqui, não é um lugar de ficar recebendo o amor do outro, é um local que nós nos reunimos porque já recebemos um amor do Pai, e com esse amor amamos os outros. É diferente, irmão. Agora, a grande questão que está aqui para nós hoje. Você precisa aprender a expulsar esses demônios. E é em nome de um Jesus Cristo crucificado e ressurreto que esses demônios... Agora deixa aqui, Senhor, obrigado. Obrigado. Você pensa que está amarrado no Jesus. Você tem poder, irmão? Nome de Jesus agora, inclusive é usado até em centro. Tem um Jesus deles lá, um genérico, Jesus com G. Jesus você vê escrito para todo lugar. Atos 19, 7 filhos de um judeu sacerdote, 7 crentes, tentaram usar o nome de Jesus contra um demônio. O demônio fica... Eu sei quem é Jesus. E eu também sei quem é o apóstolo Paulo. Quem é você? Eu não conheço você, nunca ouvi falar de você. Mas eu sou o pregador da região, destaque da região. Todas as pessoas me convidam. Eu estou pregando, estou cantando, uma maravilha. Eu tenho uma agenda, olha minha agenda. Olha o diabo. Engraçado.
seu nome nunca apareceu aqui em cima, onde nós trafegamos e batalhamos. Então, nós temos autoridade sobre você, ó. Ele apanhou. Sabe por quê? Que não é assim, ó, em nome de Jesus. Sabe que, irmão, tem gente usando o nome de Jesus para ligar carro, abrir garrafa. Peraí. Em nome de Jesus agora vai. Aê, aleluia. Irmão. Eu sei que nos nossos dias nós estamos enfrentando vários tipos de demônio. Um deles é a banalização das coisas santas. Sabe qual que é o terceiro mandamento da lei de Deus? Não usarei o meu santo nome em... isso é coisa do passado. Não é, não. Por que o nome de Jesus, entre aspas, funciona com uns e não com outros? Eu quero encerrar aqui. Por que Paulo olhou para aquela mulher e falou, em nome de Jesus Cristo, sai dela. E o demônio saiu. Por quê? Irmão, Senhor, irmãos, em nome de Jesus, entenda a estrutura do combate espiritual. Paulo estava pregando, ele estava avançando com o reino. Veio um demônio querendo elogiá-lo, para que ele se acostumasse com aquilo, a ponto de sentir falta daquilo e de cair em depressão quando não tivesse aquilo, amém? Aí vem ele, como é que Paulo repreende? Em nome de Jesus Cristo. Do que ele está falando? Você quer estar usando o poder de um nome como se fosse um clichê? Jesus. Ele está falando, é como se, sabe o que eu vejo no meu espírito agora? É como se fosse códigos de decodificação espiritual. Não vou falar o que é isso, que eu também não sei, Deus está me falando agora aqui. É como se, visse assim, irmãos, códigos no meio dessa frase. O que eu estou querendo dizer? Que não é falar, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, não é assim. Não é isso. É discernir que aquilo ali não era de Deus, e a arma que estava sendo usada contra ele, e falar assim, ó, isso aí que você veio contra mim, eu te repreendo no nome do meu Deus crucificado e ressurreto. Quando o diabo ouve isso, ele não ouve, Jesus. Quando ele ouve isso de Paulo, ele recebe aquilo ali como se fosse uma bazuca, como se fosse um raio, e aquele demônio tem que sair dali. Por quê? Porque é isso que ele ouve. Ele não ouve Jesus. Porque aqui é Jesus, lá na África é isso. E na minha primeira viagem para a África, quando começou a manifestar um monte de demônio, eu falei, agora eu vou fazer uns testes. Falei mesmo. Tinha uns demônios lá, falei, em nome de Jesus, saía. Eu falei, funciona mesmo. Em outras línguas. Eu estou brincando não, irmão. Aí eu voltei. E lá no dialeto xangana, sai dele Satanás em nome de Jesus, suca Satanás invitura isso. Eu falei, suca Satanás invitura isso. Funciona também. E eu vejo uns irmãos lá na televisão, in the name of our Lord Jesus, out. Em inglês, sai dele, sai também. E vai saindo em todas as línguas. Sabe por quê? Porque é muito mais que o nome Jesus, Jesus, sei lá o quê. É aquilo que eles ouvem. Irmão, isso aqui é tremendo, cara. Deus, fala mais disso aí para mim. Eu quero saber. Agora eu quero saber, Senhor. Em nome do meu Deus que foi crucificado e que não aceitou isso que você está me oferecendo, eu te expulso. E ele saiu. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor,
que a paz de Deus, que excede todo entendimento e guarda que guarda nosso entendimento, nosso coração, guarde você. Para que nós saibamos dar a palavra de Jesus para o irmão, aquela palavra que levanta, porque ela vem do Espírito Consolador. Ela não é uma invenção, uma palavra doce que eu inventei para acalentar o erro do outro. Não. Ela é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, cujo nome é Consolador. O Espírito de Deus consola o seu espírito. Então, fique com o consolo do Espírito de Deus, e não com as palavras da carne de nenhum homem. Se ponha de pé.